Fala galera do YouTube do Futebolês, a gente chega para falar dessa derrota da equipe do Ceará para o Fluminense por 2-1 lá no Maracanã. Despedida do Fred, todo um show, uma apoteose lá para o camisa 9 do Flu. Mas o que interessa para nós é que o Ceará realmente acabou não conseguindo suportar a pressão do Fluminense, que jogou muito bem. Vamos conversar sobre isso? Mas antes, aquele velho pedido, se inscreve aí no canal do Futebolês caso você não seja inscrito. E também curte esse vídeo, encaminha para a galera e comenta aí, deixa a tua opinião. Falando do jogo, o Fluminense veio com uma voltagem, né, numa rotação muito alta, desde o primeiro minuto até o final. O Fluminense queria muito dar essa resposta para o seu torcedor, nessa despedida do Fred, claro. E por que eu estou falando disso? Porque isso foi determinante para a postura da equipe carioca durante todo o jogo. Não acho que o Ceará foi mal, não acho que o Ceará fez uma partida ruim, que não ofereceu ao Fluminense algum perigo. Acho que o Ceará foi um time competitivo, mas não estava na mesma intensidade de jogo do Fluminense. Para explicar, o Fluminense era um time compacto, que marcava com linhas muito altas, sempre muito próximas entre zagueiros, meio-campos e atacantes. Então o Fluminense atacava praticamente com o time todo e defendia com o time todo. E aí eu cito Cano, Ganso, André, Nonato, todo mundo participando tanto da fase defensiva quanto da fase ofensiva. Quando você joga contra times assim, há uma necessidade de você também ser um time veloz na marcação, ser um time mais compacto e tentar sair em velocidade. O Marquinhos Santos até veio com uma ideia que eu elogiei bastante no começo do jogo. Eu gosto da ideia de um time que não se acovarda, um time que vai para o jogo, que vai para o confronto. E aí ele veio com o Mendonça pelo lado esquerdo, Yuri Castilho pelo lado direito, o Lima um pouco mais centralizado, jogando como uma espécie de terceiro volante, primeiro homem de meio, e o Vina como um falso 9, jogando ali mais à frente. No começo deu certo, o Ceará ocupou bem o campo do Fluminense, fez o Fluminense errar algumas vezes, mas ao longo do jogo, o encaixe do Fluminense, a aproximação, troca de passes, foi muito mais útil, foi muito mais prático e muito mais efetivo durante toda a partida do que o jogo do Ceará. Então, o Ceará acabou esbarrando no jogo do Fluminense, que encaixou muito bem e muitas vezes colocava o Ceará contra as cordas. E era um time que tinha mais jogadores ofensivos, com características ofensivas, do que defensivas. Assim, as primeiras chances foram sendo criadas, alguns erros de saída de bola também facilitavam a chegada do Fluminense, que somente já perto do final do primeiro tempo o Fluminense acabou abrindo o placar numa jogada incomum. O Messias tinha vencido todos os duelos aéreos, mas aí um deles, o Caio Paulista domina a bola, o Lima demora a fazer a pressão, fica mais cercando, o Caio Paulista tem tempo para pensar e colocar a bola na área, e aí o Cano por trás do Messias, o Matheus Martins está até atrás e atrapalha a chegada do Michel Macedo, o Cano fica só e cabeceia abrindo o placar. Era um retrato de um Fluminense mais efetivo no jogo, um Ceará que tinha dificuldades de evoluir, chegar ao gol do Fábio. Tanto é que aos 30 minutos do primeiro tempo, o primeiro chute perigoso do Ceará com o Bruno Pacheco. No segundo tempo, e aí um parêntese, né? O Marquinhos Santos, para mim, é um capítulo desse jogo, porque ele volta com o mesmo time e ao longo do jogo ele vai, né, demorando a reagir à pressão do Fluminense. O Ceará até que voltou com uma postura diferente, mas ao longo do segundo tempo, acho que a equipe carioca foi tendo mais fluidez no jogo novamente, com as substituições que o Fernando Diniz promoveu, e aí o Ceará demorou a reagir para mim. O Ceará foi fazer 3 mudanças aos 42 do segundo tempo, né, e já mudanças mais tempestivas ali. Antes ele coloca um centroavante, o Zé Roberto, que até deu um pouco mais de referência lá na frente. Ele tira o Lima, coloca o Vina um pouco mais para trás, acelera um pouco mais o jogo do Ceará quando o Ceará tinha a bola, mas ao mesmo tempo permanecia com o meio-campo muito fragilizado. É daí também que vem o segundo gol, o Ceará mais exposto, né, toma um gol numa jogada trabalhada pelo lado direito, o Cano escora e o Matheus Martins faz o segundo gol. Vem o Zé Roberto, depois vem o Kleber no lugar do Yuri Castilho, né, o Ceará fica ainda mais preso lá na frente, até criou oportunidades, o Fábio fez uma grande defesa no chute do Vina, teve uma cabeçada do Yuri Castilho também, muito perigosa, o Fábio fez 2 grandes defesas, mas sempre em jogadas pontuais, que poderiam ter dado certo, mas acabou não acontecendo.
E aí o Fluminense sempre mais dono do jogo, sempre com mais propriedade. O Ceará vai chegar a diminuir o placar com 47, já num cruzamento, aliás, um chute que o Richard, né, finaliza, a bola acaba sobrando para o Luiz Otávio, que com muita categoria faz o 2-1. Mas eu acho que o Marquinhos demorou a tentar criar alguma alternativa ali no meio de campo, onde o Fluminense tinha mais domínio. Para mim, poderia ter entrado o Sobral mais rápido, Sobral poderia ter dado uma vazão mais rápida, uma fluidez maior entre defesa e ataque, até substituir, por exemplo, o Michel Macedo, usar o Nino Paraíba para poder evoluir com mais velocidade. O Ceará era um time que era mais fácil de ser neutralizado pela intensidade do Fluminense, como eu comecei falando no vídeo. Então, foi um Ceará que acabou aceitando a intensidade do Fluminense. Acho que o Marquinhos é responsável porque ele demorou a fazer as mudanças necessárias. Colocou centroavantes, mas o meio-campo, a parte da criação, acho que o Ceará esteve mais abaixo hoje. Um resumo do que foi o jogo, muita coisa para se comentar, para se pensar. O Ceará tem agora 3 jogos em casa, clássico contra o Fortaleza pela Copa do Brasil e 2 jogos pelo Campeonato Brasileiro contra Corinthians e Avaí. É o momento de se recuperar no Campeonato Brasileiro, além, claro, de tentar virar na Copa do Brasil, beleza? A gente vai conversando sobre isso ao longo da semana aqui no Futebolês. Grande abraço e até a próxima.